Salve, salve, meus amigos, tudo bem? Como vocês estão? Tranquilos? Hoje vamos fazer um negocinho um pouquinho diferente, tá? Tô gravando aqui da minha casa, né? E programei para hoje pra gente passar uma revisão geral no que o Enem cobrou, né? De como que o Enem cobrou, o que que o Enem cobrou de geografia, né? Muitos alunos falando que teve mais filosofia, sociologia do que propriamente geografia, né? Diz que teve mais geografia que história, né? As questões de história estavam todas misturadas, né? E é uma verdade, tá? O Enem é uma prova muito diferenciada, uma prova que ditou regras aí, né? É uma prova que trouxe uma interdisciplinariedade muito grande entre as disciplinas, entendeu? E aí acaba sendo de certa forma, um efeito surpresa para uma grande maioria, né? Vamos tentar fazer uma repassada bem rápida aqui nas questões elencadas, ligadas à geografia, tá? E eu separei aqui, coloquei uma projeção na minha televisão, né? E eu separei aqui para a gente dar uma olhadinha nas principais questões, os principais questionamentos que a prova de geografia possa vir a trazer, tá? Que ela trouxe, na verdade, né, na questão do Enem, tá bom? Meu nome é professor, meu nome não, meu nome é Alisson Sintra, vai lá no meu canal, lá no YouTube, tá? Sempre lembrando, Prof. Alisson Sintra, se inscreve lá, ativa o sininho pra você ficar sabendo das notificações, tá bom? Corre lá no Instagram, Sintra Alisson, é o contrário, tá? E se inscreve lá, segue a gente lá pra gente voltar a seguir vocês, para daí a gente sempre estar avisando vocês sobre questionamentos, perguntas, né, aquilo que é pertinente para as provas, etc, etc. Conforme as provas vão saindo, a gente vai fazendo uma gravação dela e vai fazendo uma explicação dela para você, tá bom? Beleza? Tranquilo? Vamos junto? Quero fazer algo bem pessoal hoje, né, para a gente poder dar uma olhadinha. Eu separei aqui uma primeira questão e que, sinceramente, é a questão que, para mim, é a questão mais difícil do Enem, apesar da grande maioria de vocês não acharem. Por quê? Eu penso que essa questão ela foi mal elaborada, tá? Eu tô com o caderno amarelo, né? E eu acabei seguindo aqui o caderno amarelo com vocês para a gente poder dar um parecer questão por questão daquela que está envolvendo geografia. Essa daqui é aquela que fala da mandioca, do processamento da mandioca, né? Uma atividade realizada pelos nativos que viviam no Brasil antes dos portugueses. Entretanto, ao longo do processo de colonização portuguesa, a produção da farinha foi aperfeiçoada e ampliada, tornando-se lugar comum em todo o território da colônia portuguesa na América. Com a consolidação do comércio atlântico em suas diferentes conexões, a farinha atravessou os mares e chegou aos mercados africanos. Considerando a formação do espaço atlântico, esse produto exemplifica historicamente Galera, é quase certeza que eles iam marcar a letra A, né? A difusão de hábitos alimentares. Mas olha, eu sinceramente eu penso que a letra C também pode dar uma brecha para isso. A ampliação dos saberes autóctones, né? Eu penso que, como é uma questão muito interpretativa, eu acredito que muitos alunos marcariam a letra C. E eu não condenaria em hipótese alguma outra resposta que não fosse a letra A ou a letra C. Eu tinha quase certeza que eles dariam no gabarito a letra A, né? E era meio que óbvio assim que a letra A seria a letra cobrada e aquela que todos evidenciariam, tá bom? Até aqui tudo bem, nada de mistério, tá? A questão número 49 do caderno amarelo, ela fala sobre a relação entre Brasil, Alemanha, Japão e Índia, que querem se tornar membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU é formado por Estados Unidos, França, Inglaterra, China e Rússia. China e Rússia de um lado, França no meio do caminho, Estados Unidos e Inglaterra do outro, né? O que esses países, como Brasil, Alemanha, Japão e Índia, querem uma reforma do Conselho de Segurança da ONU. Por que eles querem uma reforma? Ora, a resposta é muito óbvia, porque esses países, eles são o quê? Eles são referência, de certa forma, dentro da sua regionalização, dentro da sua regionalidade. Eles acabaram se tornando referência. Então, é uma referência econômica, uma referência, às vezes, militar, é uma referência tecnológica, né? Então, assim, a gente acaba aqui por matar. Eu creio que, sinceramente, se uma reforma acontecer, eu acho pouco provável que a Alemanha entre. Apesar de ser a mais sólida, uma das mais sólidas economias entre os quatro, né, o Japão e a Alemanha, eu penso que a Alemanha teria uma grande dificuldade de entrar pelo fato de que a Alemanha ainda tem alguns partidos políticos que têm princípios neonazistas. Então eu acho muito difícil uma Alemanha, porventura, um dia chegar a ser porta-voz
de um Conselho de Segurança da ONU, né? E você tem alguns membros políticos ali que têm um pensamento simpático ao que foi o nazismo um dia. Então eu acho muito difícil acontecer. Mas por que esses caras aqui são referência necessariamente? Por que eles querem se tornar? Por conta de quê? Extensividade da área territorial? Não, o Japão não. Né? Protagonismo em escala regional? Com certeza sim, é essa a resposta. E a resposta aqui, o vestibular dele, né? Ele deu a 49, alternativa letra B, tá certo, com certeza. Né? Investimento em tecnologia militar? A Alemanha não tem tanto, o Brasil também não, né? É aquém, de certa forma, em alguns pontos. Desenvolvimento de energia nuclear, a Alemanha está abandonando para energia eólica e solar, lembra disso? Não que ela não tenha esse conhecimento, mas ela está abandonando. O Brasil também não desenvolve 100%. Disponibilidade de recursos minerais, o Japão não tem. Então, né, com certeza a letra B. Eu creio que os meus alunos aí, acho que não tiveram dificuldade nenhuma em responder, até porque a gente trabalha isso daí no decorrer do ano, né, no colégio onde eu ministro aula e também no nosso curso paralelo, aí, no nosso curso online paralelo, a gente trabalha esses assuntos, tá? Uma próxima questão de geografia, que eu separei aqui para vocês, não, aqui é uma questão de história, né? Fala sobre a construção de Brasília, é uma questão muito mais histórica, não fala tanto da questão econômica da época de JK, então tá fora. Aqui um bem legal, uma que envolve um pouco de sociologia e geografia. O Papa Francisco ele teve em 2015 em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, né? E ele fala sobre uma crítica à globalização. Ele cita muito que a globalização ela sofre uma série de críticas. Quais são as maiores críticas em relação à globalização? A globalização concentra a riqueza em mãos de poucos, entendeu? E isso, de certa forma, é muito ruim, né? Então ele fala dessa crítica e essa crítica fala necessariamente da disparidade econômica que a globalização pode gerar. Então, definitivamente a resposta certa é a letra D, a disparidade econômica. Por quê? Porque com a globalização eu tenho empresas que ganham e os pobres, assalariados, cada vez perdem mais. Milton Santos já falava disso, não o Papa Francisco especificamente. Mas como o Papa é uma pessoa antenada, né, e ele fez um discurso social muito forte, porque a Bolívia tem uma questão social muito plena. O boliviano, apesar de economicamente não estar bem, está vivendo uma crise política atual, né, com a saída do Evo Morales e a tentativa de fazer eleições rápidas, porque o país está pegando fogo. A Bolívia é o pessoal organizado, filho. Quando o povo vai pra rua, vai todo mundo. Então isso aqui chamou muito atenção. Até por uma questão de coincidência, porque o fuá todo que aconteceu na Bolívia foi após a elaboração do Enem, né? O Enem ele é elaborado aí até abril, maio, mais ou menos, né? Então, assim, bem interessante essa pergunta aqui, bem legal. Resposta certa, a disparidade econômica que a globalização pode gerar. Bom, aí nós tivemos uma outra aqui, Declaração Universal dos Direitos Humanos não é minha, né? A questão da cultura também envolve sociologia na prova de humanas, tá? Tô subindo aqui. E uma que eu vi um aluno errar, assim, errar porque ele ficou com medo, ficou inseguro, né? Mas você olhar o mapa mundi aqui, todo ele junto, que é isso, gente? Eu mostrei a divisão política das nações de África, América do Sul, América do Norte, Ásia, né? Oceania. Eu mostrei a divisão política como se estivessem todo mundo junto, como se fosse um único continente. Nós estamos falando de era geológica aqui. Concorda comigo? Não estamos falando do quê? Não estamos falando necessariamente de um período entre a era paleo e mesozoica, que todos os continentes eram um só, chamado de Pangeia. Após essa ruptura, formam-se os continentes que nós conhecemos hoje. Então só pode ser alguma coisa sobre geologia. E só tinha uma resposta, né? Estrutura geológica. Processo erosivo é geologia, mas ele está falando de desgaste do relevo. Ele está falando de quando eram todos unidos em um só, né? Com certeza não pode ser essa. Legal? Aí, cidade medieval não é minha, de alguns colegas de história aí. Essa daqui do Rio, ele fala sobre. Ele fala sobre idealização e mercantilização, né? Ele fala mercantilização porque ele fala do atrativo turístico do Rio, né? Então o Rio ele é muito utilizado para a vida urbana, para o ecoturismo, coisa e tal. Então fala de mercantilização, que é uma questão muito mais econômica, bem simples também, né? Aí nós temos sobre religiões, é mais sociologia, filosofia, tá? Aí temos aqui sobre hipótese, contemplação, não, isso aqui não é meu.
Inglaterra, século XIX, também não é meu. Deixa eu dar uma olhada aqui. Independência do Brasil também não é meu. Restauração global da indústria. Essa é bem legal, tá? A questão de número. Deixa eu confirmar aqui. Questão de número 62 no caderno. No caderno amarelo. Questão número 62. A restauração global da indústria, condicionada pelas estratégias de gestão global, né? Na cadeia do valor dos grandes grupos transnacionais, promover um forte deslocamento do processo produtivo. Ele fala um pouco da desconcentração da indústria, tá? Até mesmo de plantas industriais inteiras. E redirecionou os fluxos de produção e de investimento. Entretanto, o aumento da participação dos países em desenvolvimento no produto global deu-se de forma bastante assimétrica, ou seja, teve país que teve uma participação maior desse PIB global, teve país que teve uma participação menor. Então é isso que ele quer dizer. Quando se compara o dinamismo dos países do leste asiático com os demais países, sobretudo os latino-americanos, no período de 1980 a 2000. A dinâmica de transformação da geografia das indústrias escrita expõe a complementariedade entre dispersão espacial e... Ou seja, os países asiáticos cresceram muito, eles concentraram muito a produção industrial. E essa concentração se deve a quê? Essa concentração se deve ao fato de que eles, claro, têm uma legislação trabalhista diferente, que é mais flexível para você poder explorar, para você poder se organizar mais para obter o máximo proveito da força de trabalho local. Você tem uma legislação ambiental frágil para burro, entendeu? Então existem também seus descompassos, seus desfavorecimentos. Agora é fato uma coisa, os caras investiram muito em pesquisa, entendeu? E acabou o quê? Acabou concentrando a economia na mão de quem? Na mão deles. Então a concentração econômica está quase toda ela nos países subdesenvolvidos na Ásia, e nos países latino-americanos você tem praticamente reduto desses investimentos asiáticos para explorar a mão de obra local, a matéria-prima e o mercado consumidor. A gente desenvolveu muito pouco. A gente cresceu muito pouco porque investiu pouco em pesquisa. É fato que um pouco da burocracia, corrupção também, não que lá não tenha, tá? Aqui também tem, mas os países asiáticos é mais flexível você tentar investir em produção industrial. Aqui é muito mais rígido. Tá? Tudo bem até aí? Essa daqui é muito legal. Os meus alunos, se errassem essa daqui, ó, ia tomar tapinha do professor. Não pode errar essa daqui. O cara pergunta sobre as regiões áridas e semiáridas do mundo. Aí ele mostra aqui o deserto de Mojave, o deserto de Sonoma, o deserto do Saara, o deserto da Arábia, o deserto de Gobi, né? O deserto de Gibson na Austrália, o deserto de Kalahari na África, o deserto e áreas que quase não chovem, regiões montanhosas, né? E o deserto do Atacama no Chile. E ele pergunta exatamente o contrário. No hemisfério sul, a sequência latitudinal dos desertos representa na imagem sofre uma interrupção no Brasil, devido à seguinte razão. Ele pergunta por que no Brasil não tem deserto. Para ter deserto, eu preciso de 3 condições. Lembra disso? A gente vê isso na aula de clima, tá? É uma aula que geralmente eu dou no começo do meu curso, no começo de qualquer cursinho que eu esteja entrando, eu procuro trabalhar clima no começo. Por quê? Porque o clima é a base. Os efeitos naturais, as consequências do clima, indiretamente explicam até como que os povos se organizam territorialmente, como que os povos se organizam economicamente, tá? Para ter deserto, eu preciso de 3 condicionantes. Primeiro deles, tem que ser banhado por água gelada. Eu tenho exceções? Tenho. Mas a grande totalidade deles são banhadas por água gelada, entendeu? No caso brasileiro, nós somos banhados pela corrente marítima do Brasil e ele é quente. Se ele é quente, evapora mais. Se evapora mais, causa chuva, tá? No caso do deserto do Atacama, é banhado pela corrente de Humboldt. A corrente de Humboldt ela é fria. Geralmente os desertos são cercados por montanha. E quase todos eles estão em cima do Trópico de Capricórnio ou Trópico de Câncer. Por quê? Porque a região tropical é uma área de alta pressão. A região tropical dispersa vento para a região da linha do Equador, onde a temperatura é maior. Então ele sai dos trópicos e vai para a linha do Equador durante quase 9 meses do ano. Entendeu? Os outros 3 meses, as montanhas impedem parte da umidade de chegar. E por que corrente gelada, professor? Porque a corrente gelada, ela necessariamente ela dificulta a penetração de umidade pelo simples fato de que evapora pouco. Então ele pergunta por que no Brasil não tem? Olha, gente, porque na letra C diz a influência de umidade das áreas florestais. A umidade proveniente da Amazônia, que despeja em direção ao centro-sul do país, nós chamamos isso de rios voadores, está atrelada à dispersão de umidade ali para nós no ápice do verão. Agora, por exemplo, é o período de chuva. Hoje, nós estou falando aqui
sei se hoje é 26 ou 27 de novembro, te confesso, mas eu estou falando aqui da, da última semana de novembro. Como é que fala? A câmera tá pra cá. Às vezes eu olho pra cá. Perdão, eu não sou vesgo, tá? É que às vezes eu confundo, eu acho que a câmera tá aqui. Não tá, ela tá lá. Então, assim, muitas das vezes a umidade da Amazônia que vem para cá, ela vem, muitas vezes não, ela vem no ápice do verão porque a pressão cai. E o Brasil não tem nenhuma montanha atravessando o centro do país para impedir que essa umidade chegue. Muito pelo contrário, a Cordilheira dos Andes ela até facilita, ela forma um corredor para essa dispersão da umidade para cá. Por isso que chove no verão. E o Brasil, além do que, tem água quente no seu litoral, facilita mais ainda a evaporação. Letra C, facinha, 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 né? Muito, muito tranquila. Santo Agostinho não é da minha alçada, né? Ele fala muito boa essa questão aqui, muito legal. Ele fala a questão de número 65, deixa eu confirmar aqui, ver se é 65 mesmo. Questão número 65, é isso mesmo. Tá lá em cima, perdão. Localizada a 160 quilômetros da cidade de Porto Velho, capital do estado, nos limites da reserva extrativista Jaci, Paraná, né? A terra indígena Caripunas, do povoado da União Bandeirante, surgiu em 2000 e a partir de movimentos camponeses, madeireiros, pecuaristas e grileiros. Grileiros é o cara que grila a terra, ele falsifica documento e invade uma terra mediante documento falso. Não confunda grileiro com poceiro. Poceiro é aquele que invade uma terra que não lhe pertence juridicamente. Grileiro é aquele que invade uma terra mediante documento falso, né? Ele pergunta, a dinâmica da ocupação territorial dessa região, que surgiu em 2000, é devido a quê? Hein? É devido a quê essa expansão dessa ocupação? É devido a quê? É devido à presença de frentes pioneiras. O que é frente pioneira? É o cara que está chegando agora. Essa ocupação recente fez surgir um novo povoado ali em volta. É disso que ele se trata. Diretamente, está ligado muito, sabe a quê? A expansão do arco da fronteira agrícola, que vai se iniciar ali na década de 40, 50, década de 60, explode em direção a esse norte do Mato Grosso. Hoje já atinge Rondônia, sul do Pará, sul do Amazonas. Legal? Bacana? Bem tranquila também, tá? Uma questão mais de distribuição populacional, tá? Aqui também não é minha. Questão de número 67, ele fala da questão da indústria. No sistema capitalista, muitas manifestações de crise criam condições que forçam algum tipo de racionalização. Em geral, essas crises periódicas têm o efeito de expandir a capacidade produtiva e renovar as condições de acumulação. Podemos conceber cada crise como uma mudança no processo de acumulação para um nível novo e superior. A condição para a inclusão dos trabalhadores no novo processo produtivo descrito é o quê? Galera, trabalhador hoje, se ele não for qualificado, ele está fora do mercado. Coloca isso na sua cabeça. Trabalhador que se preza, ele tem que estar no mercado. Então, a qualificação profissional é o que é exigido hoje para o trabalhador poder entrar nessas novas condições de crise, porque cada vez mais as máquinas vão substituir pessoas. Isso é fato. O desemprego estrutural ele tende a prevalecer muito. Só que também a gente tem que levar em conta que essa pessoa só consegue ficar no trabalho se ela se qualificar. Caso contrário, não, em hipótese alguma. Tá? Vamos na outra aqui. Religiosos, não, aqui vai ser mais filosofia com história, né? Aqui também é cultura, então também não é uma cultura que está ligada às informações da geografia, tá? Questão número 70, veneração também não. A soberania também não é minha, tá? Essa aqui é mais sociologia. Revolta da vacina é história, né? Século XVIII também não é meu, tá bom? Aqui, a Inglaterra do século XVI também não é minha. Meus colegas de história trabalharam. Essa questão é muito boa. Ele fala uma moto passou na rua. Ele fala da questão do Ministério do Trabalho fechando fazendas que praticavam exploração de mão de obra, né? E essa exploração de mão de obra, geralmente, ela ocorria através do quê? Ela ocorria através de áreas inóspitas, né? Então você tem parceria, além do Ministério do Trabalho, você tem o Exército, você tem a Polícia Federal, você tem outros órgãos participando. Então isso é muito positivo para o Brasil. Você acaba combatendo a exploração do trabalho escravo ou análogo à escravidão. A escravidão no Brasil ela não acabou dia 3 de maio de 1888, cabe lembrar, ela ainda continua, é presente nos grandes centros,
mas sobretudo na área rural. E aí aqui a gente vê uma questão falando sobre esse tipo de conscientização, né? E ele pergunta, a estratégia defendida no texto para reduzir o problema da exploração, o problema social apontado, é o quê? Articular os órgãos públicos? Com certeza, articulação, você unir os diferentes órgãos públicos para que ocorra um combate a esse tipo de crime, né? Com certeza. Bônus demográfico. Nossa, adorei essa questão demais. Questão de número 76, tá? 76, isso. A ação estatal que contribuiu para o aproveitamento do bônus demográfico é o estímulo a quê? Qualificação da mão de obra. Lembra do bônus? É quando a gente está com o maior número de pessoas em estado de se produzir, gerar emprego, impostos. Para eu aproveitar uma pessoa, para ela produzir o máximo que ela pode, é como? É qualificando-a. Para eu começar a qualificar uma população, para ele estar no mercado de trabalho, formado, especializado, para eu trazer investimento externo, para contratar esse cara, o governo gera emprego, combate a diferença social, estimula o consumo, gera imposto para o Estado. O Estado só tem que fazer uma coisa, irmão. É lá que eu tenho que olhar. O Estado só tem que fazer uma coisa, o Estado tem que qualificar a população. Se o Estado não qualifica, como que você vai aproveitar esse cara? Difícil, hein, irmão? Tá? Então isso aqui é muito legal. A qualificação da mão de obra é o elemento, a sagacidade que o Estado deveria ter, se é que eu posso usar essa palavra nesse contexto, a sagacidade de ter qualificado essa população de uma maneira adequada para que essa possa se inserir legal no mercado de trabalho. O bônus demográfico caiu nessa prova, me parece que caiu na FUVEST. A prova da FUVEST foi esse final de semana, nós estamos agora na última semana do mês de novembro de 2019, né? E caiu o bônus demográfico também. Muito bacana, tá? Moradores de... eu não sei nem falar esse nome, eu te confesso. Utqiagvik. Utqiagvik, se é que é assim que fala. Ficam totalmente na escuridão. Habitantes de cidades do Alasca. Por que o cara no Alasca fica na escuridão? Ora, devido ao eixo de inclinação da Terra, de 23 graus e 27 minutos, né? Então, quando o Sol atinge um hemisfério, o outro, cabe lembrar que a Terra não é uma mão, ela não é uma tábua, não é uma linha reta. A Terra é aqui, não é? Redonda. Geóide, eu sei disso, tá? Ela é redonda aqui assim, né? O formato de uma bola, grosseiramente falando. E pelo fato dela ser convexa aqui, né, queridos? Então tem parte aqui que por mais que ela faça um movimento de rotação no ápice dessa inclinação, vai ficar aí 7 dias no escuro. E no ápice do verão, quando o Sol estiver aqui ao contrário, vai ficar 7 dias de claridade total, chamado fenômeno do Sol da meia-noite. Mas por que essa cidade fica no escuro? Fácil. Latitude. Teve gente que marcou continentalidade. Jesus. Latitude. Não interessa se você está no mar ou no oceano, se você está na mesma latitude, a radiação solar é a mesma. Oxi. Entendeu? O feixe de iluminação é o mesmo. Vai mudar a temperatura se você estiver numa altitude maior. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Mas o feixe de iluminação é o mesmo. Oxente. Como assim? Né? Teve gente que marcou longitude. Senhor, longitude tem a ver com fuso horário. Desculpa, não quero te assustar nem nada, mas é sinal que você não compreendeu a pergunta. É latitude, amor, sem sombra de dúvidas, tá? Aí ele fala da fome. Ele fala da fome. O que mais causa fome no mundo? Essa pergunta é mais sociologia, mas geografia também responde. O que mais causa fome no mundo? O que mais causa fome no mundo é a má distribuição. Não é o único fator. Instabilidade climática, distância do mercado consumidor, formas de armazenamento, maior consumo de alguns povos. Se China e Índia começar a consumir, estava escutando de um colega veterinário, né, ele dá aula na Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul, esse final de semana. Ele falou que se todo chinês começar a tomar um copo de 200 ml de leite a mais por dia, vai faltar leite no mundo. A gente não vai dar conta de abastecer tudo isso. Olha que loucura. Se chinês começar a comer mais arroz, danou-se, fofo. Se falta um produto no mercado, aumenta o preço dele, inflação. Lembra disso? Tá? Então, na verdade, é o quê? A má distribuição é o que gera a fome, tá? A má distribuição é que vai trazer problemas relacionados à fome. Tudo bem? Beleza? Porque tem gente que tem acesso, mas desperdiça, né?
Aí tem uma que ele fala aqui da pegada ecológica, muito boa. O que é a pegada ecológica? É o que cada povo, que cada nação causa de impacto no seu ecossistema ou em ecossistema do mundo inteiro para poder sustentar o seu padrão de vida. Então a pegada ecológica norte-americana, pelo fato de ser o maior mercado consumidor do mundo, é a maior do mundo. Fácil de entender. Pergunta que já caiu na FUVEST por várias vezes, né? Eu sempre passo aos meus alunos aqui quando a gente fala sobre consumo, sobre comércio, sobre meio ambiente. A pegada ecológica, ela é o quê? Ela é um agente externo. Então ela é um agente exógeno, letra B de bola, né? Não é um agente eruptivo, não é tectônico, magmático, metamórfico. Teve gente que marcou metamórfico, eu não entendi. Rocha metamórfica é formada sobre alta temperatura e alta pressão de camadas superiores. É lá do período pré-cambriano. Eu não entendi porque que a pessoa marcou que a pegada ecológica é metamorfísmica. Não entendi nada, sinceramente. Perdão, desculpa. Te amo, forever, tamo junto. Mas eu não entendi o porquê que marcou. É exógeno, né? A pegada humana aqui, né? Essa daqui também muita gente errou. Mas aqui eu dou um desconto. Nessa daqui tudo bem. Por quê? Porque ele fala do satélite que pega a imagem que bate no solo, né? A imagem que bate no solo reflete no satélite. O sol manda luminosidade que clareia aqui embaixo, aí o satélite capta aquilo. Tanto é que o satélite consegue tirar foto de uma cidade à noite, porque a cidade está acesa. Já viu aquelas imagens? Que o hemisfério norte tem mais luzes que o hemisfério sul, logo o hemisfério norte tem mais pessoas na área urbana, que o hemisfério norte é mais desenvolvido, tem mais pessoas produzindo energia, etc, etc. Né? Então, assim, qual é o grande problema aqui? Foi a palavra albedo. Uma grande maioria dos alunos vê essa palavra em exercícios de física, quando ele fala de refração. Aí, às vezes tem exercício de física que eu já vi a palavra albedo. Albedo é o que o corpo consegue refletir de luminosidade. Então é o albedo dos corpos físicos que faz com que o satélite tenha as imagens de determinados locais, né? Tá? Fácil assim, tranquilo. Se você já escutou sobre a 81 não é minha, se você já escutou sobre a questão. Aqui ele fala do IBAMA, né? Muito legal. Ele fala da morte de abelha. Essa também a gente falou numa aula de revisão no colégio que eu trabalho, né? Eu trabalho no Colégio Bionatos aqui em Campo Grande. Tenho muito orgulho de trabalhar lá, né? E eu tenho o Paralelo Online, tá? Que a gente mais passa dicas aí do que executa, enfim, o serviço, né? E aqui eu já tinha falado numa revisão no colégio que eu trabalho sobre a questão da morte de abelhas. Uma questão bem biológica, bem geográfica, né? Galera, como é que eu posso diminuir o impacto da morte de abelhas? Isso aí é a pergunta. Qual a solução para o problema apresentado? Qual é o problema? Morte de abelhas por conta de agrotóxico. Sempre que é uma pergunta de agrotóxico. Você já reparou que agrotóxico está envenenando tudo, até mesmo a prova o tempo todo? Sempre que é uma pergunta, tá? E ele pergunta isso. E aí, como é que eu faço para diminuir esse impacto? Galera, adoção de práticas de adubação química? Não. Preservar a mata ciliar? Galera, a mata ciliar, por lei, ela tem que ser preservada, não está solucionando nada. É o quê? Ampliação do modelo de monocultura? Não. Técnica de controle biológico. Isso entra, sabe aonde? Quem já foi meu aluno vai lembrar disso. Isso entra na chamada agrofloresta. Você tem a floresta, uma ideia que surgiu com um suíço, Ernest Gutt, o nome dele, e já tem muita gente praticando essa agricultura orgânica em cima da agrofloresta, né? Então, o que seria essa agrofloresta, professor? Ela preserva a floresta com o pé de laranja embaixo e uma erva plantada perto para as pragas não atacarem a laranja por causa daquela erva. Então, o controle biológico é o quê? É você criar um mecanismo de um inseto que vai combater outro que não vai atacar aquela lavoura. Isso é controle biológico. Isso é uma forma de você preservar a abelha porque você não vai estar usando o quê? Produto químico. Entenderam? Isso que também muita gente errou. Não era difícil não, tá bem tranquilo até. Tá? Ele está falando aqui do cristianismo, essa não é minha, mais filosofia. Está falando de padrões jurídicos, também não é minha. Está falando da natureza caracterizada, né? Ancestralidade, essas coisas todas, tá? Tá falando aqui da alienação ideológica, também não é minha. Maquiavel também não é minha, esse questionamento. Aí ele fala aqui do SUS, sobre filantropia, também não é minha, paternalismo, né? Entra mais sociologia e filosofia, tá?
Mitologia, não, também não. E essa 90 que é minha, muito boa também, diga-se de passagem, né? A comunidade de Mumbuca, Minas Gerais, tem uma organização coletiva de forma expressiva que coopera para o abastecimento de mantimentos da cidade de Jequitinhonha, que pode ser atestado às feiras aos sábados. Em Campinho de Independência, no Rio de Janeiro, o artesanato local encontra os frequentadores do litoral sul do estado, além do restaurante Quilombola. Ele está falando de comunidades tradicionais que se organizam para produzir, para se sustentar, para promover a sustentabilidade com alimento, artesanato, shows, festas típicas, danças. Isso é o quê? Isso é o quê? Inserção econômica regional. No texto, as estratégias territoriais dos grupos de remanescentes de quilombo visam garantir o quê? Inserção econômica regional, tá? Essa aqui é uma correção do Enem inteira para nós, tá? Fiz questão de colocar aqui por conta de uma pessoa que está aqui, a foto, segurando meu filho, né? A minha avó bem aqui. E eu devo muito do que eu sou a ela. E eu queria ter esse momento aqui com a foto dela aqui em cima. Minha avó já faleceu e eu fui criado por ela. Lá tá minha mãe também, né? Mas eu fui criado pela minha avó e eu queria muito que a foto dela tivesse aqui nesse momento, tá? Obrigado a vocês, valeu, um abração, legal pra caramba. Vamos fazer mais aulas aqui. Eu vou colocar depois, eu vou querer até ouvir um respaldo de vocês para ver o que vocês acharam disso, tá? Para ver o que vocês comentam a respeito, tá? Um abração. Prof. Alisson Sintra, vai lá no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, corre no Instagram, Sintra Alisson com Y, pra você ficar sabendo das notícias. Beijão, fiquem com Deus, um abraço a todos.